Amém. Podem sentar. Que bom que você veio. Você nem imagina o quanto Deus ama você. O mais maravilhoso é que Deus engendra as circunstâncias da nossa vida. Ele move as circunstâncias da sua história de tal modo que é impossível a gente se desvencilhar dos laços de Deus. Sabe por quê? Porque os laços de Deus não são um alçapão. Os laços de Deus não são anzóis. Os laços de Deus não são redes. Todos esses instrumentos visam prender, machucar. Os laços de Deus são laços de amor. E por mais absurdo que pareça, o laço de amor de verdade é aquele que nos alcança, mas não nos aprisiona. É aquele que nos recebe, mas não nos aperta. É aquele que nos acolhe e, na verdade, nos liberta. É aquele que, ao invés de nos prender, se prende a nós. Por isso, que bom que você veio. Ele moveu as circunstâncias do seu dia para trazer você aqui hoje. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. E louvo a Deus por isso. Eu quero que você faça um acordo. Que você faça uma coisa agora. Não deixe que nada atrapalhe você. Converse com Deus e diga para Ele que você quer ouvir a voz dEle, mesmo sem entender coisa alguma. Diga para Ele: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu sabes o que eu sou, Tu sabes quem eu sou. Tu sabes como eu estou. E mais do que tudo isso, Tu sabes do que eu preciso. E como Tu conheces todas estas coisas, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Porque eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz. E eu te peço que Tu a faças ouvir em cada coração que nos acompanha neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Isso. Você acredita em Deus, por isso está aqui. Porque se você não acreditasse em Deus, você não estaria aqui. Estaria perdendo tempo no meio de uma reunião de cristãos, se você não acreditasse em Deus. Mas você quer agradar a Deus? Amém? Quer mesmo? Esta é a grande pergunta que eu quero lhe fazer hoje. Você realmente quer agradar a Deus? Se queres agradar a Deus, esse texto de Miqueias, capítulo 6, ele é um questionamento do profeta, quando ele está diante de algumas situações muito críticas na alma dele. E ele pergunta a ele mesmo: como é que eu posso agradar a Deus? De que modo se pode agradar a Deus? Porque quando a gente ama, a gente quer agradar, não é verdade? A gente gosta de fazer bem a quem a gente ama. E quando a gente ama, a gente quer agradar, e às vezes quer agradar e não sabe como. E pior é que às vezes a gente faz coisas achando que está fazendo bem e o outro não está nem aí. E o outro nem entende. Então, como fazer então para agradar a Deus? Presta bem atenção uma coisa. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz: graças te dou, ó Deus, porque de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Isso, assombrosamente maravilhoso. Deus nos fez de um modo assombrosamente maravilhoso. No Salmo 8, versículo 4, ele diz: o que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que tu o visites? Contudo de glória e honra o coroaste, e tu colocaste o homem como governante de toda a criação, de toda a terra. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e deu a você um poder extraordinário. Deu ao homem o poder de dominar sobre todas as aves do céu, os animais da terra, até mesmo os peixes, até mesmo toda forma de vida na terra. Deus deu ao homem o poder de dominar sobre todas as coisas. Este foi o propósito principal. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança,
E Deus deu ao homem o poder da palavra. Deus nos deu o poder da palavra. E com a palavra, assim como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele dá ao homem o poder da palavra para ele criar tudo. A palavra que está no pensamento, porque são as palavras que surgem no nosso pensamento. No nosso pensamento a gente produz palavras, palavras a gente produz atos, atos a gente produz hábitos, hábitos a gente forma caráter, e o caráter é o que determina o destino de um ser humano. Portanto, tudo é feito através das palavras. Deus fez o homem então com o poder de dominar todas as coisas. Deus fez o homem com o poder de ter intimidade com Deus, porque ele foi feito para ter intimidade com Deus. Deus colocou o homem no Éden para guardar, governar, proteger, ter comunhão com o Criador. Mas sabe como é que é a coisa? Sabe como é que é a coisa? Quando a gente dá algo muito grande a alguém que não sabe o que fazer com isso, termina fazendo besteira. Deus deu ao homem todo este poder, e quando colocou o homem no Éden, deu a ele esse poder todo, e disse: olha, você pode governar tudo, e pode até mesmo comer de todas as árvores que estão aqui no jardim, menos desta da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, e tinha ao lado dela também uma árvore chamada árvore da vida, mas Deus só queria que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. E o homem, instigado pelo desejo, e movido pela proibição, porque é assim que a gente é instigado pelo desejo e movido pela emoção. Diga isso comigo: a gente é instigado pelo desejo e movido pela emoção. Quando a emoção toma conta de você, meu filho, a cabeça já foi para o beleléu. Quando você é cheio de pura emoção, você diz: eu não me responsabilizo pelo que eu faço. Já ouviu essa frase? É quando alguém é tomado por uma profunda emoção que não tem mais controle sobre a razão. Pois bem, o homem movido pelo desejo, impulsionado pela emoção, resolveu desobedecer a Deus. E isto aqui é pecado. Escute, pecado não tem nada a ver com sensação, viu? Tire isso do seu vocabulário ou do seu dicionário. Eu sinto que estou pecando. Isso não existe. Pecado não é sentimento. Ninguém peca pelo sentimento, viu? Se peca pela atitude. Então o pecado, quando veio no coração humano, foi a atitude da desobediência. E o pecado trouxe uma cisão, uma separação entre o homem e Deus. O pecado trouxe uma ruptura da comunhão entre o homem e Deus. O pecado trouxe a expulsão do homem lá do jardim do Éden. O pecado instalou no coração humano uma coisa que ele não conhecia ainda: o poder do egoísmo. Diga isso comigo: o poder, outra vez, o poder do egoísmo foi instalado no homem por causa da desobediência. E o poder do egoísmo, meu filho, faz uma coisa: tira do coração do homem o reino que é de Deus e coloca o reino do eu. Eu primeiro, meu pirão primeiro. Lembra aquela frase antiga que os pais da gente diziam? Farinha pouca? Tá sabido, hein? Tá lembrando do papai, da mamãe. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Você pensa em você, antes de tudo, você pensa em você para qualquer coisa, e você pensa em você em tudo. Depois de você, aí vem os outros. O nosso ego, quando toma conta da gente, ele reina, tira até Deus do coração. Porque o homem mudou o lugar de Deus governar o seu eu, e o eu passou a governar a sua mente. E aí, o egoísmo, quando assume o controle da mente humana, o caos se instala. Quando o egoísmo assume o controle, o caos se instala. Você ouviu esta? Copie, me anote e encaica em algum canto para você não esquecer. Quando o seu egoísmo assume o controle da sua vida, o caos se instala. Porque você perde o controle. E é exatamente isso que aconteceu com o ser humano. E aí deixou o homem desamparado, fragilizado, volúvel aos seus sentimentos e às suas emoções e às suas sensações. Por isso o coração e a emoção humana se tornou o ambiente emocional para se instalar toda sorte de vícios na mente humana.
A fragilidade humana, a fragilidade da nossa emoção deixa a mente aberta para se instalar qualquer coisa, boa ou ruim, justa ou injusta, agradável ou desagradável. O ambiente emocional do coração humano é propício para criar qualquer coisa, boa ou ruim. É tão fragilizado que o que é de bom pode ser cultivado, e o que é de ruim, na mente humana, o que é de ruim também pode ser cultivado. Então, se quer agradar a Deus, como é que eu vou agradar a Deus se eu posso cultivar qualquer coisa na minha mente? A fragilidade humana faz o ser humano se tornar susceptível a qualquer crença. Você sabe quantas crenças tem no mundo? Quantos deuses tem no mundo? Quantas religiões tem no mundo? Quantas crendices tem no mundo? Quantos sistemas religiosos existem no mundo? Milhares e milhares, melhor dizendo, milhões e milhões de sistemas religiosos existem no mundo. Tantas pessoas quantas existem na face da terra é a quantidade de possibilidades de sistemas religiosos serem criados. E o homem gosta, adora essas coisas. Sabe por quê? Porque a crença, puramente pela crença, fascina a emoção. E por isso quero lhe falar de uma coisa. Como é que eu vou agradar a Deus? Eu primeiro, para agradar a Deus, eu quero lhe ensinar 3 coisas nesta noite. Você vai entender como agradar a Deus se primeiro você conhecer o Deus a quem você quer agradar. Porque como existem milhões e milhões de deuses nas mentes humanas, então escolha um deles. Agora, se você escolher algum dos seus deuses, ou dos deuses que você já ouviu falar, veja se esses deuses que você escolheu, que você acredita, têm os atributos que eu vou lhe dizer aqui. Porque se não tiver esses atributos, esse seu Deus é muito fraquinho. Eu vou lhe apresentar um mais forte um pouquinho. Porque depende do tamanho que é o seu Deus para poder você alimentar a sua fé de verdade. Sabe, o Deus de um povo chamado para ser bênção. Um povo dividido entre a obediência e o sacrifício. E o Deus que demonstra o que Ele quer na prática. São essas 3 coisas que você vai aprender hoje, tá? O Deus que se revela para nós. A Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Melquisedeque. É o Deus de Jó. É o Deus Altíssimo. É o Deus Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso. Abraão, Jó e Melquisedeque formam a tríade de patriarcas no Velho Testamento há 5.000 anos atrás de nós. Estes homens conheceram o Deus Altíssimo. E mesmo Abraão peregrinando, saindo de Ur dos Caldeus, ao norte de Padã Arã e descendo até a cidade de Salém, Melquisedeque, quando olhou para Abraão, disse: você é um filho, você é um adorador do Deus Altíssimo. E Abraão olhou para Melquisedeque e disse: você é o sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14. Abraão, o pai de uma grande nação. Mas Deus se revelou a Abraão de um modo extraordinário. Porque o Deus que se mostrou a Abraão é o Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso. E sabe quais são as características de Deus? Em Levítico capítulo 11, versículo 45, Deus diz assim: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Diga comigo: para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus disse: eu quero ser o seu Deus, e você será o meu povo. Agora saiba que eu sou um Deus santo, e você precisa ser um povo santo. É só assim, é simples assim. O Deus que nos chamou é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus santo, como diz Levítico 11:45. E esse Deus santo, ele tem algumas características. Preste atenção, ele é santo no seu caráter. Caráter. Como a gente tem falta de caráter hoje em dia, não? Como a gente vive num mundo com tanta falta de caráter. Mas o Deus a quem servimos é um Deus santo, porque o seu caráter é incorruptível. Deus não se corrompe no seu caráter. Você se corrompe no seu caráter? Você se vende por qualquer coisa? O Deus a quem eu sirvo é o Deus incorruptível no seu caráter. Por isso ele é santo. O Deus a quem eu sirvo é um Deus que é
todo-poderoso nos seus atributos. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O Deus a quem eu sirvo, Ele é santo na sua palavra, porque pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não volta vazia, não passará. O meu Deus é santo na sua essência, porque na sua essência Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. O meu Deus é santo no seu poder, porque Ele é absoluto em tudo que faz. O meu Deus é santo na sua justiça, porque Ele é pleno naquilo que faz e é justo na sua integridade. O meu Deus é santo no seu amor. Sabe por quê? Porque embora o meu amor possa mudar, o amor do meu Deus é eterno, e a palavra de Deus diz que o amor eterno te amei e com benignidade eu te atraí para mim. O meu Deus é santo na sua misericórdia, porque a Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu amo esse Deus a quem eu sirvo, porque Ele é santo na sua misericórdia, e a misericórdia dEle se renova a cada manhã. O meu Deus é santo na sua graça. Sabe por quê? Porque eu, Tércio, miserável, pecador, desgraçado, perdido, corrupto, indigno, pecador, afastado de Deus, no lamaçal do pecado, mais merecedor do inferno do que qualquer outra coisa, a graça de Deus me alcançou. Aleluia. Que bom que os aleluias estão dizendo que eu também. Porque mesmo diante da desgraça da minha vida, a graça de Deus me alcançou. Por isso meu Deus é santo, porque na sua graça Jesus Cristo veio até nós e alcançou a todo aquele que nele crê. Mas esse Deus santo, esse Deus que eu disse agora, até agora, Ele é de um povo também chamado para ser santo. Mas povo sabe como é que é, né? A gente gosta de alguma coisa que apele para a emoção. Deus chamou o povo, como chamou Abraão, e disse: anda em minha presença. Diga isso: anda em minha presença. Aí o povo não quer andar na presença de Deus, o povo quer andar na sensação boa. Porque não tem coisa melhor do que uma sensação boa, né? Do que uma emoção gostosa. A gente valoriza muito a emoção. E por isso os judeus começaram a reclamar. Via milagre de Deus, o sol não aquecia no deserto. Besteira. O mar se abriu. A água amarga se torna doce. 40 anos andando no deserto sem a sandália se desamarrar, sem a roupa se descoser, sem ninguém adoecer. E o povo... O Deus que fazia com que codornas descessem do céu e os alimentassem ao longo de 30 dias, e o povo... Estou com saudade de cebola do Egito. O povo onde de dia o sol não perturbava, nem de noite o frio também perturbava, porque tinha uma coluna de fogo a noite inteira que os aquecia. E o povo... Moisés foi receber a lei lá no cume do monte Sinai, 40 dias, e o povo lá embaixo... Não, esse Moisés deve ter desaparecido. Sabe o que o povo inventou? Não, a gente precisa ter uma emoção. E uma emoção é assim: vamos fazer um negócio, vamos criar um Deus diferente. Depois de ter visto esses milagres todos, inventaram um bezerro de ouro para adorar, para sacrificar. O povo gosta de sacrifício, diga isso comigo. Alienado gosta de sacrifício, vamos lá? Por isso a gente conhece meio mundo de gente aí alienada. Ama o sacrifício, ama viver na escravidão, ama viver na opressão, ama viver debaixo do azorrague dos manipuladores. Deus não te chamou para tu te tornares alienado. Deus te chamou para tu servires a um Deus vivo e verdadeiro. Por isso que Miqueias diz: com que eu vou me apresentar a Deus? Em Miqueias 6, aí Miqueias diz: eu vou a Deus trazendo milhares de cordeiros para sacrificá-lo. É muito bom, milhares de cordeiros. Deus disse: não, estou interessado em cordeiros não. Não, Senhor, então vou fazer o seguinte: eu vou oferecer 10.000 ribeiros de azeite, beleza? Não, Deus disse: não estou interessado nisso não. Está com medo do que eu caia?
emoção. Olha, é preocupado com a emoção. Escuta, aí o profeta disse: não, eu vou fazer um sacrifício extremo. Eu vou pegar o meu filho, meu primogênito, e vou oferecer pelo meu pecado. Que tal, Senhor? O Senhor disse: nem estou interessado em você me oferecer seu filho como um sacrifício. Não estou interessado em você me oferecer ribeiros de azeite, nem 10.000 cordeiros para mim. Não. Isso não me interessa. E o que então que eu vou me apresentar ao Senhor? Aí Deus dá uma resposta. Ele te declarou homem o que é bom. Deus te declarou o que é bom. E o que é que Deus pede de ti, senão 3 coisas? Pastor, Ele só pede de mim 3 coisas? Veja que o profeta ofereceu 3 coisas: cardeiros, azeite e o primogênito. Não são 3 coisas? E Deus disse: não quero essas coisas não, é muito sacrifício. Deus pediu somente 3 coisas. Eu quero de ti só 3 coisas. Viu lá, Miqueias 6:8? O profeta queria oferecer 3 coisas: azeite, cordeiros e o primogênito. Deus disse: não quero isso não, quero somente outras 3 coisas: que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com seu Deus. Vamos ver se a gente lembra? Que pratique, pode dizer a frase toda? Que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente com meu Deus. Quer agradar a Deus? Amém? Daqui para o fim do culto vai diminuir os améns. Quer agradar a Deus? Então você deve o quê? Que eu pratique, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente com o teu Deus. Porque você pode botar a mão no bolso e dar tudo que tem, mas se não tiver misericórdia, não agrada a Deus. Você pode oferecer o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver misericórdia, não agrada a Deus. Você pode oferecer qualquer coisa, mas se não estiver andando humildemente com Deus, não serve de nada. Quer agradar a Deus? Pratique ame-a e ande humildemente com seu Deus. Porque se você fizer isto, você estará agradando a Deus. Por isso Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Engraçado, o profeta queria apresentar sacrifícios. Paulo diz em Romanos: não apresente sacrifício, apresente o seu corpo. Porque é fácil oferecer sacrifício. Eu ofereço sacrifício e escondo o meu corpo. Deus quer que tu ofereças o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queres agradar a Deus? Tu olha para esse mundo inteiro cheio de injustiças, então pratica Tu vês esse mundo de coração duro, então ame a misericórdia. Tu vê milhões e milhões de pessoas andando com qualquer Deus, então anda com o teu Deus, ande com o seu Deus, não ande com o Deus dos outros. O Deus dos outros é dos outros. Anda com o teu Deus, filho. Porque se tu andares com o teu Deus, teu Deus não vai estar na igreja quando tu vieres na igreja. Teu Deus não vai estar no sacrifício da igreja. Se tu andares com o teu Deus, Ele estará contigo por onde tu fores. Queres agradar a Deus? Então pratica ame-a e ande humildemente com o seu Deus. Se você dessa porta aí para fora usar como critério para suas atitudes, para os seus pensamentos, para os seus julgamentos, para o seu comportamento, não tenha medo. Deus fará milagres acontecer na sua vida. Deus fará prosperar a sua justiça. Deus fará prosperar a sua vida. Deus fará prosperar o seu trabalho. Porque está escrito em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois sacerdócio eleito, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Seja santo em todo o seu procedimento. E sabe, o Deus que pede isso é o Deus que faz isto. O que eu estou te ensinando que Deus pede de ti, Ele não pede algo que eu não possa fazer. Deus fez.
o Verbo se fez carne. E Ele demonstrou que é possível andar em obediência nessa terrinha aqui. Se Ele demonstrou em Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente, Ele praticou a justiça, Ele amou a misericórdia, e Ele andou humildemente com o Pai. E tu, queres agradar a Deus? Então, se tu queres agradar a Deus, é simples. Todos os sacrifícios tu podes fazer, mas escuta o que eu vou te dizer agora. Nenhum sacrifício se compara à obediência. Diga isso comigo. Nenhum sacrifício se compara à obediência. Não ande mais dividido entre o sacrifício e a obediência, porque não há sacrifício que se compare à obediência. Curva a tua cabeça. Conversa com Deus agora e diz: Senhor, quantas coisas eu já me sacrifiquei para fazer, e tu só pedes que eu te obedeça. Quantas coisas já abri mão para me sacrificar, e tu queres somente que eu obedeça. Quantos caminhos eu já andei nas religiões, e tu queres somente que eu ande contigo, e não com as religiões. Quanto esforço eu já vi e fiz pela justiça alheia, quando eu deveria ser mais justo. Que tu me ajudes a amar a misericórdia, a praticar a justiça e a andar humildemente contigo. Que eu possa usar isso nas ruas, nas minhas escolhas, nas minhas decisões e também nos meus comentários que eu faço ao longo do dia, contra tudo e contra todos. Que eu ame a justiça, que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente com Deus. É assim que eu te peço, porque eu quero te agradar. Eu quero te agradar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essas palmas é para Ele, somente para Ele. É um Deus que ama a nossa obediência, então a Ele. Amém?